Senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente comenta um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também falamos sobre notícias, sobre fatos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. Nos dois endereços você encontra lá o nosso blog e também o feed desse podcast, então é sempre legal dar uma olhada no que a gente produz por lá. Agora também a cada 3 semanas estamos disponibilizando um episódio especial do Coin to Business, o primeiro spin-off do Talk to Biz, onde a gente fala sobre marketing, mercado e inovação aplicado ao universo dos jogos eletrônicos. Então, a cada 3 episódios do Talk to Biz, a gente tem um do Coin to Business, trazendo esse spin-off para vocês. E hoje nós vamos falar sobre pensamento sistêmico, aprendizado organizacional e estratégia. Como esses conceitos estão interligados e como eles ajudam uma empresa a performar melhor ou como a ausência deles pode gerar o que a gente chama de não estratégia. De uma empresa que aparentemente pode parecer ter uma estratégia, mas na prática não tem uma orientação estratégica sólida, o que acaba gerando com que ela perca várias oportunidades e com que ela não consiga se posicionar a tempo a partir das dinâmicas que a gente tem no mercado hoje. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a gente está falando hoje de universos e contextos que são complexos. E para boa parte das empresas, estar no mercado hoje significa estar sujeita a uma imensa quantidade de variáveis que vão ou podem impactar direto ou indiretamente ao negócio. E as empresas precisam, muitas vezes, se adaptar com uma grande agilidade, com uma certa velocidade, porque os cenários mudam constantemente e demandam que a empresa vá se adaptando e vá aprendendo com isso. Um ponto importante, a exemplo do que aconteceu agora recentemente com a quarentena, o coronavírus e várias empresas tendo que se adaptar, em muitas situações essa adaptação acaba não acontecendo, né, justamente porque a empresa já não possuía uma estratégia sólida e não possuía um pensamento sistêmico. E isso bate diretamente com a capacidade de aprendizagem organizacional. É importante que a gente pense na organização que aprende, um conceito que foi gerado lá atrás, para mostrar ou para identificar, né, dentro da empresa justamente essa capacidade de adaptação, o quanto ela pode ser mais rápida e o quanto ela, sendo muito lenta, muito morosa, pode prejudicar que a empresa se posicione, que ela faça as alterações no seu modelo de negócio que sejam necessárias para conseguir sobreviver a novos parâmetros ou a novos fatores que sejam colocados para ela. A ideia de pensamento sistêmico, ela aparece bem forte num livro bem interessante que eu acho que todo gestor ou todo profissional da área de estratégia, de administração e marketing deveria ler, o livro chamado A Quinta Disciplina, do Peter Senge. E a ideia que ele coloca sobre pensamento sistêmico está ligada justamente a isso. Muitas vezes as decisões são tomadas ou estratégias são elaboradas a partir de um pensamento linear. E o que ele coloca é que justamente essa ideia de tornar a realidade mais simples acaba sendo prejudicial, porque na verdade você não está diante de elementos que formam ali uma relação direta de causa e efeito, ok? E na ideia de pensamento sistêmico, muitas vezes a causa está num nível e o efeito vai se dar em níveis muito distantes, ou seja, isso já dificulta por si só o processo de aprendizado organizacional, porque quando você tem uma relação de causa e efeito direto, fica muito fácil você fazer esse link. Olha, eu fiz isso aqui e me gerou esse efeito. Em ambientes complexos, que são os ambientes que nós vivemos, essa relação linear ela quase nunca ocorre. Então uma decisão que é tomada aqui e agora vai gerar um efeito talvez muito distante daqui, que não esteja nem aos olhos da organização. E outras coisas que não estão aos olhos dela também são causas para efeitos que ela sente no mercado. Então, eventualmente, estou perdendo clientes, não sei porquê. Não estou mais conseguindo ter a mesma participação ou vender determinado produto, vender determinada oferta, e também não sei porquê. Ou seja, ter esse pensamento sistêmico em ambientes complexos é uma questão crucial para a sobrevivência, entendendo que as relações de causa e efeito não são lineares.
Bom, o que isso tem a ver com a questão da estratégia? A gente está falando aqui de 3 conceitos que acabam sendo interligados. O pensamento sistêmico, que eu preciso ter para encontrar as reais correlações de causa e efeito entre os diversos fatores que influenciam no meu negócio. Eu preciso ter uma orientação interna que permita esse aprendizado organizacional, o que bate muito também na cultura interna da empresa. Se ela não tem uma cultura que privilegia esses processos de aprendizado, tudo fica mais difícil. Eu posso ter a ideia do pensamento sistêmico e não acreditar nas correlações lineares entre causa e efeito. Mas se eu também não crio um ambiente que propicia esse aprendizado, é muito comum que as empresas fiquem agarradas e as pessoas, né? Não esqueçamos que a empresa é sempre um conjunto de pessoas em suas divisões, ali, sua hierarquia, seus departamentos, mas que as pessoas também fiquem agarradas a determinadas ideias, a determinadas correlações de causa e efeito, e não necessariamente elas partam para questionar ou para investigar melhor essa relação, o que também costuma gerar problemas. Então, eu preciso ter um olhar sistêmico para os fenômenos que atingem o meu negócio, e eu preciso ter um ambiente que permita esse processo de aprendizado contínuo dentro da organização. Só daí pode derivar uma estratégia consistente, porque muitas vezes o que a gente tem nas organizações é uma pseudo-estratégia ou uma não estratégia, quer dizer, são colocações um tanto quanto genéricas, muitas vezes vindas aí de um senso comum. Então, qual é a estratégia da tua organização? Não, é ter a maior lucratividade possível. Mas, desculpa, isso não é estratégia, porque você não está dizendo nada com isso. Ou então, qual é a sua estratégia? Ampliar a minha participação, ser a principal marca em determinado mercado. Isso também não é estratégia, você não está colocando nada, isso é uma pseudo-estratégia. Diante dessas pseudo-estratégias que não dizem nada, não dão nenhum direcionamento e não dão nenhuma estrutura de conduta, já que não tem objetivos muito bem definidos, também não tem uma conduta, um modus operandi muito bem definido, a organização acaba ficando muito solta e vai reagindo aos solavancos com espasmos. A organização não tem de fato uma postura consistente, um posicionamento ou uma estratégia consistente para lidar com as dificuldades de mercado e para lidar com esse universo complexo. E justamente já que em sistemas complexos esse aprendizado normalmente não vem da experiência, já que a causa e efeito não estão coligados ali de uma forma linear, é muito possível que a organização passe anos e anos rodando de um lado para outro, sem conseguir entender ou sem conseguir reagir de certa forma para o que está acontecendo. Então, se eu não consigo entender corretamente a realidade, eu também não consigo reagir a ela, e passe aí um tempo dando murro em ponta de faca até que ela não consegue mais respirar dentro de um mercado que passou já por grandes mudanças, e essa organização acaba sufocando. Então, essa é a correlação entre pensamento sistêmico, aprendizado e estratégia. Uma coisa está conectada à outra. Eu não consigo ter estratégias consistentes mantendo um pensamento linear. Da mesma forma, eu não consigo ter essa noção de pensamento sistêmico enraizada na organização se eu não consigo ter uma cultura de fato que privilegia esse aprendizado organizacional. Eu não consigo ter aprendizado organizacional se isso também não fizer parte da minha estratégia. Então veja como uma coisa está ligada à outra e é meio que um ciclo, né? Se um elemento, se um desses pilares está funcionando bem, os outros podem funcionar melhor. Se um deles está funcionando mal, possivelmente o outro não vai funcionar também. E aí, dessa ausência de estratégia ou da criação de pseudo-estratégias, você tem uma organização que não consegue ser consistente em nada, que avança e recua o tempo todo em relação a diversas abordagens, a diversas decisões, e nunca consegue ter uma estratégia consistente. Essas estratégias consistentes normalmente vão ter o resultado sempre no médio e longo prazo, e aí você tem uma organização que vive sempre no curtíssimo prazo, tomando decisões muitas vezes antagônicas, porque o tempo todo ela é obrigada a reagir a um cenário que ela não entende muito bem como funciona, porque ela fica buscando relações de causa e efeito lineares. Isso é um problema, pode parecer, né, muito viagem o que a gente está trazendo aqui no episódio de hoje para comentar, mas isso é um problema muito sério, que faz com que as organizações fiquem paralisadas ou que fiquem dando voltas atrás do próprio rabo, ou que tomem decisões o tempo todo contraditórias. Então eu vou um pouco à esquerda, depois vou um pouco à direita, vou para lá, vem para cá, mas a organização claramente não sabe para onde está indo. E em cenários complexos, né, essas mudanças
evidenciam, as mudanças com mais velocidade elas têm, mais elas evidenciam esse cenário completo. Pois o tempo todo elas trazem novos fatores que antes não apareciam ou que aparentavam estar sob controle. Por isso, muitas vezes é preciso, antes de tudo, né, e como primeiro passo, a gente tentar estudar os ambientes, os contextos de mercado, para tentar entender que muitas vezes essas variáveis não possuem uma correlação linear, então eu preciso buscar mais a fundo o que realmente está gerando determinado efeito e como aquilo está impactando o meu negócio. A partir do momento que eu consigo ter essa análise mais sólida e mais bem feita, aí sim eu posso dizer que eu vou montar uma estratégia de fato, porque assim, seria uma maneira orquestrada de lidar com essas variáveis, lidar com esses fatores e obter determinados resultados, que aí, independente de quais sejam, né, eu vou ter lá listados meus objetivos estratégicos, mas aí eu vou conseguir, de fato, ter uma estratégia consistente que esteja guiando a empresa para os objetivos que foram colocados ali. Como eu tenho muitas vezes no Brasil uma cultura de não planejamento, de reagir conforme o cenário, o contexto de cenário vai acontecendo, eu também acabo tendo uma cultura forte de não estratégia. Ou seja, a organização que não se planeja, que não tem uma visão de médio e longo prazo, mas que está sempre reagindo no curtíssimo prazo, ela não consegue também nunca formar uma visão consistente para o seu futuro, porque o tempo todo ela vai estar abrindo mão, eventualmente até tenha alguma visão, mas o tempo todo ela vai ter que abrir mão dessa visão para tomar decisões no curtíssimo prazo. Pode parecer meio utópico isso, né? Então, eu, Bruno, tomo decisões no curtíssimo prazo porque a organização precisa sobreviver. Sim, mas nas situações de emergência, ela precisa tomar decisões no curto prazo porque ela precisa sobreviver. Porém, nas situações, em momentos de mais calmaria, ela também acaba tomando decisões só no curtíssimo prazo, porque o tempo todo ela está de olho em metas e abordagens também de curtíssimo prazo. Ou seja, no cenário de emergência, é óbvio que você vai acabar tendo que tomar algumas decisões no curto prazo, mas isso não prejudicaria tanto a estratégia se de fato houvesse uma estratégia consistente. Mas como esse planejamento nunca é feito, ou é feito de forma muito superficial, e essa estratégia também é muito solta, muito genérica, por isso eu brinco da não estratégia ou pseudo-estratégia. Logo, as decisões que são tomadas no curtíssimo prazo não podem nem prejudicar uma estratégia quando tal estratégia não existe. Agora, elas certamente colocam em contradição a pseudo-estratégia que se tem, porque você está falando de elementos muito superficiais que não dizem nada e que normalmente não se traduzem em um plano de ação consistente. Ou seja, para a gente lidar com cenários de incerteza, com cenários complexos, eu preciso desenvolver dentro da minha organização, de fato, um pensamento sistêmico, e isso está diretamente ligado à cultura organizacional, porque essa cultura que vai permitir um ambiente interno que privilegie esse processo de aprendizado, para eu ter de fato uma learning organization, uma organização que aprende. Eu preciso ter um ambiente organizacional que esteja estruturado para isso, e daí sim eu vou conseguir gerar estratégias consistentes para o meu negócio. Agora, quando eu estou olhando somente no curtíssimo prazo, os ganhos que eu vou ter, a lucratividade, ou de fato eu já estou num cenário muito complicado porque eu nunca tive planejamento antes, nunca tive uma estratégia consistente e agora eu só estou preocupado em sobreviver, de novo você entra num ciclo vicioso sem fim, onde as decisões são tomadas cada vez mais no curto prazo, o tempo todo as coisas são pensadas apenas para o dia de amanhã e com isso você vai corroendo qualquer plano, por mais superficial, por mínimo que seja, mas qualquer plano que existiria para médio e longo prazo. É isso, minha gente. Esse foi o Talk to Biz de hoje. Meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Podem me adicionar, mandar o feedback de vocês, mandem perguntas também para serem respondidas aqui
nos episódios. É sempre bem legal quando a gente responde a perguntas dos ouvintes. Você encontra o Talk to Biz aí nas principais plataformas de podcast. Quem é usuário Apple, no aplicativo de podcast do iPhone. Quem é usuário Android, em Google Podcasts. Se você curte ouvir sua música no Deezer ou no Spotify, também estamos por lá. Basta procurar por Talk to Biz ou diretamente no Anchor, anchor.fm. Você pode nos acompanhar também e acompanhar o feed desse podcast no nosso site. Você acessa em talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. Os dois endereços te levam para o mesmo conteúdo. Não deixe também de dar suporte a esse conteúdo. Se você gosta do Talk to Biz, gosta do conteúdo que a gente produz, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe o podcast, ajude o Talk to Biz a chegar a um número cada vez maior de pessoas. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.